Janaína, falando sobre a Operação Lava Jato, o acordo de leniência oferecido às empreiteiras desagrada. O prazo final está batendo a porta e uma batalha judicial pode acontecer. Qual é que foi a controvérsia proposta em relação a isso da Controladoria Geral da União em conjunto com a AGU, hein? Olha só, Tiago, a proposta do governo para as empresas é de um abatimento, de uma redução aí na multa de 30% no saldo a pagar da multa. Só que as empreiteiras, elas dizem que a legislação permite um abatimento de 70%. E, além disso, elas pedem que essa redução seja feita em cima do total dessa multa, então não só no resto a pagar. Isso por quê? Porque algumas empresas estão praticamente inadimplentes com essa multa enquanto outras aí já arcaram com boa fatia aí desse valor. Então, essas empresas que já pagaram um valor bem alto, elas se sentem prejudicadas, né? Caso essa redução fique valendo apenas para o saldo a pagar. Então, esse caso aqui no STF está nas mãos aí do ministro André Mendonça, mas ele tinha dado um prazo aí para as empreiteiras até dia 26 de junho, para que elas possam aí se manifestar, né? Se querem aceitar esse acordo ou não. Ou seja, esse e-mail, foi enviado um e-mail aí para as empreiteiras, isso hoje, né, pedindo aí o prazo de 48 horas para que as empresas se manifestem. E isso aí as empreiteiras acharam aí que foi um ultimato, né, não gostaram nem um pouco aí desse pedido do governo. Então, com isso, já começou aí uma movimentação para acionar aqui o STF. Os advogados, por exemplo, da Andrade Gutierrez já pediram aí ao ministro André Mendonça uma reunião com a CGU e com a AGU para tentar prorrogar esse prazo. E aí, ao manifestar aí, ao pedir essa reunião para o ministro André Mendonça, os advogados da Andrade Gutierrez disseram, por exemplo, o seguinte, que as posições das partes seguem consideravelmente distantes e que parte dos pedidos formulados pela companhia segue sendo rejeitadas pelas autoridades. Tiago, é com você. Isso, é saber o que vai acontecer a partir de agora nessa negociação das empresas, né? Porque essa é uma espécie de delação premiada das empresas e a gente continua acompanhando com a Janaína Camelo com as notícias do Judiciário. Bom, Cristiano Vilela, para traduzir para a nossa audiência, primeiro a gente tem, de novo, desdobramentos com os magistrados que atuaram na Operação Lava Jato. E aí o acordo de leniência também, essa discussão com o Supremo Tribunal Federal, que vem tomando algumas medidas que acabam desagradando as próprias empresas. Pois é, você vê que tem determinadas situações, quando elas não estão tão bem construídas, tão bem colocadas, acaba havendo um certo atropelo por conta dos atores aí envolvidos. Então você vê que nesse contexto agora, você tem uma certa cobrança por parte do governo, que tem insistido, colocado agora um prazo extremamente exíguo de 48 horas para a aceitação ou não por parte dessas empresas de um acordo também bastante questionado, com uma redução de 30%, muito menor do que em outras situações, e isso acaba conflitando, por exemplo, com a própria expectativa de acordo que tramita no próprio Supremo Tribunal Federal e que tem um prazo mais alargado. Eu vejo que esse tipo de discussão não pode ficar ocorrendo em paralelo. É importante que haja uma unificação, talvez pelo próprio Supremo Tribunal Federal, para que possa haver uma racionalização desse debate e não acabar ficando mais confuso e acabar sendo ruim para o país como um todo. Dora, a explicação técnica do Vilela, mas em relação à Operação Lava Jato, para a opinião pública já sabe que a operação não só acabou, mas agora há essa medida, ou as medidas que vêm a reboque disso, né? Pois é, eu fico aqui na posição da opinião pública, claro. Tá? Eu olho para isso e disse, gente, é uma farra que não acaba mais, tá certo? É como você disse, é uma espécie, é a delação premiada das empresas. Ora, a delação premiada pressupõe o quê? A confissão do crime, portanto, fizeram o crime. E a justiça vem sendo absolutamente complacente, absolutamente complacente. Não vamos aqui nominar, fulanizar esse ministro, aquele ministro, não. Mas, no geral, é bem isso que você falou. Para a opinião pública, olha e diz assim, é um desmonte. Será que justificava esse desmonte total e absoluto? Porque se erros cometidos aqui e ali, eventuais abusos, esses podem ser
combatidos, tá certo? Corrigidos, punidos e tal. Agora, o desmonte, o que fica? Que força-tarefa agora do Ministério Público vai fazer uma ofensiva tão poderosa quanto aquela da Lava Jato, atingindo gente tão poderosa quanto atingiu na Operação Lava Jato? E vai me dizer que não tem corrupção a ser investigada, a ser combatida, hora a hora? Claro que tem, né? Então, a justiça, que em determinados casos, com muita justiça, é absolutamente rigorosa, na questão institucional, por exemplo, na defesa da democracia, está tudo bem, das fake news, do combate às fake news, mas quando chega no assunto corrupção, essa mesma justiça, que já foi rigorosa, torna-se absolutamente complacente. Não é bacana para a opinião pública e eu acho que isso fere a credibilidade da justiça, o que é péssimo, porque a justiça é um pilar essencial da democracia.